Bom dia, vamos à aula de matemática. Vamos falar sobre conhecendo frações. Vocês fizeram bastante atividades no livro fino sobre, mas agora a gente vai entrar em mais detalhes sobre frações. Aí aqui deu um exemplo, né, de vovô Abaco. Ele possui um jardim retangular e ele dividiu esse jardim em 3 partes e uma dessas partes ele decidiu colocar só rosas vermelhas. Então, simplificando isso, né, no exemplo que foi dado aqui do livro, aí tá aqui, ó. 1 é o número de partes onde as rosas são plantadas. E 3 é o número de partes total do jardim. E aí deu 1/3. E assim como na adição, subtração, multiplicação, tem os termos, não tem? Na fração, nós chamamos de elementos de uma fração. A parte de cima chamamos de numerador e a parte de baixo de denominador, tá? Então, vamos lá. Quando aqui é 1/2, que é a metade. Então, quando a gente quer representar a metade de alguma coisa, nós botamos lá, falamos 1/2. E quando 3 é o denominador, nós chamamos de 2/3. E os números de 2 a 9, o número de cima, né, que é o numerador, sempre chamamos pelo número normal, né? O número que está em cima, o numerador é 1, a gente fala 1. Se tiver o número 41 em cima, a gente fala 41, que é o de cima. O denominador de baixo, até o número 9, nós vamos chamar pelo número ordinal, tá? Sempre número ordinal. Ou quando se trata de números múltiplos de 10, tá? Vamos chamar pelo número ordinal. E tá, então vamos lá. E com relação, né, a 1/2, tem essa exceção, né? E 2/3, não vamos falar 2/3, vamos falar 2/3. Então, a gente se lê dessa forma, tá? 1/2, 2/3, que são as exceções que eu falei, né? E aqui, esses números de baixo, né, o denominador é menos de 9. Então, vamos chamá-los, né, pelo número ordinal. Aí vai ficar 3/4, 2/5, 41/6, 15/7, 5/8, 20/9. E vamos falar esses números ordinais no plural, tá? E aqui também, como havia dito, os números de baixo, que são múltiplos de 10, nós vamos falar como também se fosse números ordinais. Aí fica, ó, 17 décimos, 25 centésimos, 9 milésimos. Então, essa é a forma que nós lemos as frações, né? A parte de cima, numerador, e a de baixo, denominador. O numerador é sempre o número normal, você vai falar o número normal. O denominador que tem essas mudanças, tá? Como eu falei, a forma de se falar. Depois que passa do 11, aí você vai falar ele normal, só que você vai acrescentar a palavra avos no final. Então, aqui, ó, são 4, 19 avos, 30, 14 avos, 7, 25 avos. Então, a gente só vai acrescentar a palavra avos no final, tá? E as frações, elas se apresentam de 3 formas. A gente chama de frações próprias, quando o numerador, é o número de cima, é menor que o de baixo. Agora, imprópria é quando o de cima, né, o numerador de cima é
maior, aí chamamos de impróprias. E aparentes são quando são múltiplos do denominador. Ou seja, né, 4 e 8 são múltiplos, né, de 4, 2 e 10 são múltiplos de 2, 5 e 15 são múltiplos de 15. É como se eu estivesse dizendo que, ó, na tabuada de 4 tem o número 8, na tabuada de 2 tem o 10, na tabuada de 5 tem o número 15, tá? Simplificando, tá? Então, entenderam, né? Que são frações próprias e impróprias. Agora, na página seguinte, é a parte mais gostosa, né? Que é a parte... São as partes desenhadas, pintadinhas, para vocês entenderem um pouco mais. Tá? Então, vamos lá. Agora, vamos mostrar isso na parte visual. Aqui, ó, são 6 partes pintadas, que é o numerador, que é a parte de cima. Então, o número total aqui de partes são 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou botar 10 embaixo e as pintadas são 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui temos 6 décimos. E aqui, ó, contando tudo, são 14. 14 partes, então eu boto 14 embaixo. E tem 14 partes pintadas, então vou botar o 14 aqui. 14 avos. E aqui embaixo, ó, contando todos esses retângulozinhos aqui, ó, temos 18. E pintadas temos 14, se você contar uma a uma aqui. Então, são 14, 18 avos. E aqui agora, nas atividades, é bem fácil. Ele quer que você pinte, ó, 3 quartos. Então, você vai pintar aqui, ó, 3 quadradinhos aqui, ó. E aqui, ó, 4 nonos. Você vai pintar ali 4. E aqui, ó, tem 7 oitavos. Então, você vai pintar aqui 7. Aqui. Numerador, vocês já aprenderam que o numerador é o de cima e o denominador é o de baixo. Então, tá dizendo aqui, ó, o numerador é igual a 15, então você vai botar o 15 em cima e o denominador é igual a 7, você vai botar o 7 embaixo. Aí tá dizendo aqui, ó, numerador 6, você vai botar o 6 em cima e o denominador, que é o de baixo, vocês sabem que é o 9, vocês vão botar embaixo o 4. E assim, em seguida, vocês vão fazer o que está se pedindo aqui, tá? O numerador é o número de cima, o denominador é o número de baixo. Então, vocês vão montar essas frações aí. Agora, na página seguinte do exercício, vamos ver o que está pedindo. Ai, 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 vamos subir aqui. Escreva como se lê, né? Então, aqui, como eu expliquei para vocês, ó. O número de cima vai ser sempre, né? O denominador vai ser sempre... Perdão, gente. O numerador, o número de cima, vai ser sempre o mesmo número, né? Então, se eu botar lá 3, aqui de cima é 15, aqui é 7, aqui é 26, 4, 17, 15. O numerador nunca muda o nome, né? Então, vou escrever lá 3 e aqui quartos. É uma fração própria, porque o número de cima é menor do que o... é menor. Quando diz, aí você vai botar lá 3 quartos e vai escrever do lado que é própria. Aqui, na seguinte, está assim, ó. 15, o número de baixo é múltiplos de 10. Então, vou chamar ele sempre de um número ordinal, né? No plural. Então, vou botar lá 15
décimos. O de cima é maior? Então é imprópria. E aqui, vou falar 7 centésimos. E o de cima é menor? Então é própria. E aqui, ó, 26 13avos, né? O de cima é maior? Então é o quê? Ah, não, é maior. Mas eles são múltiplos, né? 13 mais 3 são 26, eles são múltiplos um do outro. Então é aparente. Porque está pedindo para dizer, né, se é própria, imprópria ou aparente. É aparente no caso essa aqui, tá? E assim vocês vão fazendo as seguintes. É bem simples também. Só lembrando nesses casozinhos aqui, ó, múltiplos de 100, de 10, né, no caso. Aqui, ó, milésimos. E aqui embaixo pede para você dizer qual a fração, seguindo esse modelo daqui, ó. Vocês vão respondendo a fração que equivale. E aqui da mesma forma, né? Vocês vão colocar aqui as frações. Em seguida também, né? E embaixo você vai colocar a fração e embaixo escrever como se lê. Aqui são 2/4. Aqui são 3/5. Aí você vai fazer a fração, né, em pezinho aqui. E aqui você vai escrever por extenso. Na página seguinte tem um relógio. O relógio de Carolina possui 2 ponteiros que está marcando exatamente 3 horas. Desenhe um relógio de Carolina com a posição dos ponteiros pintando a menor área demarcada pelos ponteiros. Então, 3 horas. Então, vocês vão desenhar um reloginho, né? E um círculo. Aí vocês vão pintar essa aqui, ó. Muito fácil. Qual a fração da região pintada que possui o denominador igual a 12? São 3/12avos, tá vendo? Ó? 3/12avos. Vou botar o 3 e o 12 embaixo. É bem simples, gente, porque aqui é um relógio. Então, dá para se entender que isso aqui é uma parte, né, desse relógio. Se você fosse dividir ele, você dividiria ele em 4 partes, né? É o que se dá para entender. Aí ficaria 1, 2, 3, 4 partes. Se baseando por isso, no C tá assim, ó. Qual a fração da região pintada que possui denominador igual a 4? Então, se aqui, né, dá para se entender que são 4 partes, já que equivale a 1/4, tá vendo? Ó? Vou dar um exemplo aqui da pizza. Aqui temos uma pizza, tá? E aí, se eu fosse dividi-la em 4 partes, né? Daria para dividir em 4 partes ela. Opa! Vou dividir ela em 4 partes. Aí a C tá assim, qual a fração da região pintada que possui denominador igual a 4? Então, ó, é como se fosse, ó. Ui! Vê se dá para entender aí, ó. Aqui são 4 partes, eu tirei uma. Então, são 1/4. Assim, qual a fração da região não pintada que possui denominador igual a 12? Então, se eu botar ali, ó, 9/12avos. 9/12avos. Por quê? 12 menos 3, 9. Então, ela corresponde a 9/12avos. E qual a fração da região não pintada que possui denominador igual a 4? São 3/4. A parte que não está pintada, né?
corresponde a 3 partezinhas. Então, são 3 quartos. E assim finalizamos as aulas de matemática do 4º bimestre. Finalizamos com frações.